Capítulo 18. A Ponte de Khazad-dûm. Em meio às escuras cavernas de Moria, a comitiva do Anel tropeçou na Câmara de Mazarbul, um local sombrio que abrigava o túmulo de Balin. Frodo, com um sentimento nostálgico, lembrou-se do profundo vínculo de amizade entre Balin e Bilbo, o tio de Frodo, e da visita que Balin fizera ao condado muitos anos antes. O cenário na câmara contava uma história trágica. Por todo o salão, ossos espalhados, armas quebradas e escudos partidos testemunhavam uma batalha brutal que ali ocorrera. Entre as relíquias, Gandalf encontrou um artefato particularmente notável, um livro danificado e sujo, identificado como o Livro de Mazarbul. Ao examinar suas páginas, Gandalf percebeu que ele continha registros feitos por diferentes mãos ao longo do tempo. O livro detalhava a tentativa do povo de Balin de retomar e habitar Moria. Contava histórias de vitórias, como a expulsão dos orques, mas também de tragédias, como a morte de Balin, que foi emboscado e morto por um orque no Vale do Riacho Escuro. As entradas mais recentes eram ainda mais sombrias, descrevendo o crescente desespero do povo de Balin à medida que enfrentavam perigos constantes. Eles foram cercados, impedidos de sair e assombrados por sons de tambores nas profundezas. A última mensagem, escrita apressada e ansiosamente, simplesmente dizia: "Eles estão chegando." Com uma sensação de pesar e um profundo respeito pelo destino trágico de Balin e seus seguidores, a comitiva decidiu continuar sua jornada. Antes de saírem, Gandalf confiou o livro de Mazarbul a Gimli, pedindo-lhe que o levasse de volta a Adain, como testemunho da corajosa, porém trágica, tentativa de reconquista de Moria por parte de Balin. Com determinação renovada e um senso claro de direção, Gandalf guiou o grupo para fora da câmara, em direção aos desafios que ainda os aguardavam em Moria. Enquanto a comitiva do Anel tentava se refugiar, ecos ameaçadores de tambores e cornetas ressoaram pelos corredores. As palavras de Gandalf os apressavam para o salão, mas ao chegarem, um alarme dissonante soou ao longe, e o som de pés apressados indicava um inimigo se aproximando. Legolas advertiu que estavam sendo perseguidos, enquanto Gimli lamentava a situação de estarem presos. Gandalf, no entanto, mostrava-se determinado a enfrentar o que quer que estivesse vindo. As portas do salão tornaram-se o centro da atenção. Aragorn sugeriu barricar as portas, mas Gandalf insistiu em manter uma via de fuga disponível. Em um momento de tensão, o mago desafiou os invasores, perguntando quem ousaria perturbar o descanso de Balin. Em resposta, apenas risadas cruéis e a batida constante dos tambores. Gandalf, brevemente, espiou do lado de fora, identificando um grande número de orcs e possíveis trolls das cavernas. Uma luta parecia inevitável. Os orcs tentaram invadir o salão, usando um troll para forçar a entrada. A comitiva defendeu-se bravamente. Legolas acertou vários inimigos. Gimli protegeu o túmulo de Balin. Boromir e Aragorn enfrentaram muitos orcs. No entanto, foi Frodo, movido por uma ira inesperada, que desferiu um golpe no troll, mostrando a força e a coragem dos hobbits. A comitiva conseguiu repelir um primeiro ataque, mas os inimigos eram persistentes. Uma nova onda de orcs, liderada por um orc de armadura negra e imponente, entrou no salão. Este orc feroz derrubou Boromir e, com um movimento rápido, atingiu Frodo com uma lança. No entanto, Aragorn, com sua espada Andúril, conseguiu derrotar o líder orc e os outros fugiram em terror. Mesmo após essa vitória, o perigo ainda era iminente e a voz poderosa dos tambores ecoava mais forte. Gandalf, reconhecendo o perigo crescente, instou a comitiva a fugir pelas escadas escuras. Frodo, que todos pensavam estar gravemente ferido, surpreendeu a todos ao se levantar e afirmar que estava bem. Gandalf, em uma atitude heróica, decidiu ficar para trás e segurar a porta, permitindo que os outros escapassem.
Ele instruiu Aragorn e os outros a descerem as escadas, escolhendo o caminho à direita e para baixo. A comitiva, hesitante e preocupada, obedeceu, desaparecendo na escuridão da escada. Descendo um longo lance de degraus, Frodo e Sam pausaram momentaneamente na escuridão, iluminada apenas pela luz fraca do cajado de Gandalf que estava no topo, parecendo proteger uma porta. As batidas incessantes e ameaçadoras dos tambores ressoavam no ambiente. Dum, dum. Em um súbito clarão, uma explosão se fez ouvir e os tambores aceleraram em frenesi antes de cessar por completo. Gandalf então apareceu, correndo pelos degraus e caindo no meio da comitiva. Com exaustão e determinação em sua voz, ele declarou que havia feito todo o possível para conter uma ameaça à sua altura. Instou a todos que se movessem rapidamente e liderou o caminho. A comitiva avançou cautelosamente, sempre ouvindo os tambores ao fundo, mas sem outros sinais de seus perseguidores. A escuridão era um desafio, e o perigo de descer os degraus sem ver era constante. Gandalf guiava-os com o auxílio de seu cajado, sondando o caminho. Depois de descer várias escadas e cobrir uma distância considerável, Gandalf fez uma pausa, comentando sobre o calor crescente. Ele refletiu sobre a necessidade de encontrar uma saída para o leste e expressou sua exaustão. Gimli, mostrando sua preocupação, questionou o mago sobre o que tinha acontecido. Gandalf, então, compartilhou sua terrível batalha contra uma entidade desconhecida na porta, revelando a intensidade do confronto mágico que quase o destruiu. Ele também mencionou ouvir a palavra Gash, que significa fogo, algo que preocupava Gandalf. À medida que avançavam, uma luz vermelha distante se tornava cada vez mais aparente. Ao alcançarem a fonte, encontraram um salão cavernoso iluminado por um brilho vermelho emanando de uma grande fissura no chão, de onde chamas ocasionalmente se elevavam. Gandalf percebeu que, se tivessem vindo por outro caminho, estariam presos entre o fogo e seus perseguidores. No entanto, seus perseguidores estavam se aproximando rapidamente. Os tambores retumbaram mais uma vez e gritos e toques de cornetas ecoaram pelo salão. Enquanto corriam, uma flecha passou por Frodo, indicando que haviam sido vistos. Mas Boromir, vendo as chamas atrás deles, zombou dos orcs, observando que o fogo havia bloqueado seu caminho e eles estavam do lado errado. Gandalf instou a todos a olharem para frente e focarem na ponte, que estava perigosamente próxima e era notoriamente estreita. A comitiva se apressou em direção à esperança de escape, com o perigo sempre à espreita. Em um cenário sombrio e ameaçador, Frodo, junto com a comitiva do Anel, encontra-se em um grande salão dentro de Moria. A única saída do salão é uma ponte estreita de pedra, sem parapeitos, que cruza um abismo profundo e tenebroso. Essa estrutura foi construída pelos anões como uma defesa contra inimigos, forçando-os a atravessá-la em fila indiana. À medida que Gandalf lidera a comitiva em direção à ponte, flechas inimigas começam a ser disparadas na direção deles. Frodo, ao olhar para trás, percebe que um exército de orcs, armados com lanças e cimitarras vermelhas como sangue, avança contra eles. O som dos tambores dos orcs, ecoando sinistramente, cresce em volume e intensidade, aumentando a tensão do momento. Legolas tenta responder à ameaça, mas é tomado pelo pânico ao ver trolls trazendo lajes para que os orcs o sigam. Entretanto, o que verdadeiramente aterroriza a comitiva não são os orcs ou os trolls, mas uma figura sombria e imponente que emerge de entre os inimigos. Uma criatura envolta em sombras e chamas, o Balrog exala um terror avassalador. À sua aparição, a comitiva se desespera. Legolas, em horror, identifica a criatura, um Balrog. Gimli reconhece a ruína de Durin, e até mesmo Gandalf, com toda sua sabedoria e poder, parece abalado.
Com uma espada em chamas e um chicote flamejante, o Balrog avança em direção à ponte. Gandalf, reconhecendo a gravidade da ameaça, se coloca como o último defensor entre o Balrog e a comitiva. Com uma voz firme, o mago desafia o monstro. "Você não pode passar!" Mas o Balrog, indiferente às palavras de Gandalf, continua seu avanço. O embate entre Gandalf e o Balrog é épico. As espadas brilham e faíscam no escuro, cada golpe ressoando pelo salão. No auge do confronto, quando tudo parece perdido, Gandalf, com um movimento poderoso de seu cajado, destrói parte da ponte, fazendo o Balrog cair nas profundezas do abismo. Porém, no último momento, o chicote do Balrog envolve Gandalf, levando-o consigo para a escuridão. Suas últimas palavras para a comitiva são: "Fujam, seus tolos!" E depois some na escuridão do abismo. Em desespero e luto, a comitiva foge de Moria, atravessando os portões arrebentados e enfrentando orcs pelo caminho, até que finalmente emergem sob a luz do sol. Ao deixarem para trás a escuridão de Moria, são dominados por uma profunda tristeza e luto pela perda de Gandalf. Mesmo a uma distância segura, a batida dos tambores de Moria ainda ecoa em seus ouvidos, lembrando-os do alto preço de sua jornada. Se você gostou desse vídeo, curta! Ajuda muito em nosso trabalho. Também considere seguir, clicar no sininho para receber todas as atualizações e compartilhar com seus amigos. Muito obrigado e até a próxima história!